Olá, meus queridos, tudo bem? Sou o professor Paiva de Biologia e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui dentro da genética sobre código genético. Bom, a gente poderia resumir toda essa nossa aula assim em alguns segundos. Quer ver? Código genético. Código é um monte de símbolo que tem um certo significado dentro da genética. Pronto, resolvi o seu problema. Sabe, professor, mas só isso? Claro que não, né? O que a gente tem que discutir nisso? Como foi criado, para que serve, o que nós temos que entender desse código, quais são as suas particularidades. Então, temos vários desdobramentos. Muito bem, então vem comigo. Quando eu penso aí, código, ok, já adiantei, código são símbolos com certo significado, ok. Então você está acostumado a ver isso. Imagine que você pega as suas férias, vai lá, dá um passeiozinho, vai para o Egito. Egito é bacana, tem as piramidezinhas lá, calor pra caramba, calor não é legal. Mas aí você vai para lá. Aí você chega lá na porta da pirâmide, tem lá um monte de símbolozinho. E os símbolos egípcios são mó legais, né? Os hieróglifos. Gatinho sentado, gatinho de pé, carinha sentado, carinha de pé. Aí chega alguém para você que é o guia local e fala, então, tá escrito aqui que se você entrar nessa tumba, no sarcófago, você vai ser amaldiçoado. Cara, só tem um monte de desenho. Como que alguém entendeu o que tá escrito ali? Código, gente. Um código, são símbolos que têm um certo significado. Você é alfabetizado por códigos. Então quando alguém chega para mim e fala, professor, código genético é muito difícil entender o que é. Não. Entender o que é não é difícil, né? Não se subestime. Entender o que é o código genético é fácil. É entender que tem um monte de símbolo dentro da genética que significa alguma coisa. Você foi alfabetizado num código. Você junta um monte de letrinha e escreve uma palavra. Aquela palavra não tem um significado? Eu gosto muito da palavra ovo. A palavra pequena, fácil de escrever, rapidinho. Tem 3 letras, cara. O, V e O, beleza. Aí, se eu te perguntar o que significa a palavra ovo, aí você vai descrever para mim, é um alimento, é estrutura reprodutora de aves e répteis, tem uma casca calcária, anexos embrionários. Olha quanta coisa se fala a partir de 3 letras. É um código, é um código alfabético. Aqui, na genética, você vai ver a mesma coisa, você vai ver um código alfabético, que tem um significado dentro do conceito do funcionamento de DNA. Então, é tranquilo entender. O que é o código é fácil. Agora, se você fala para mim, professor, eu me enrolo um pouquinho nessa história de particularidades, como que está organizado, quais são as características, aí tudo bem. Tem algumas coisas, alguns detalhezinhos que são meio complexos, mas o código você já sabe o que é, está bem claro para todo mundo. Então, vamos lá. Para que nós vamos usar esse tal código genético? Nós entendemos que código genético é uma forma de interpretar as informações que estão escritas no material genético. Você não ouve sempre falar que no gene do indivíduo estão escritas as suas características. Está escrito como? Quem foi que escreveu lá? O núcleo manda ordem para o meu citoplasma, o meu DNA manda uma ordem para a minha célula. E aí vem uma organela chamada ribossomo e consegue ler essa ordem. Ribossomo vai ler o quê, gente? Ele recebe um bilhetinho? É mais ou menos isso, ele recebe uma molécula química que tem uma forma de ser interpretada, de ser lida. São símbolos que vão ter um certo significado. Então é assim que funciona. É para isso que você precisa saber o que é o código genético. Para entender como que todos esses processos acontecem dentro da sua célula. Como que o meu DNA vai dar ordem? Como é que o ribossomo entendeu o que é para ele fazer? Como é que ele sabe qual é a receita da proteína que ele monta? Porque está escrito isso aí. Então eu sei como ler, porque eu sei o código genético. Compreendido? Muito bem. Podemos simplificar isso aí, que todo esse processo de ação gênica de código genético está envolvido nisso aqui, ó. Essa história de que o gene determina o fenótipo do indivíduo. Bom, vamos por partes. Quando eu falo lá, gene, o que é o tal do gene? Bom, gene, você sabe que é um fragmento da molécula de DNA que tem um certo significado, tá vendo? Entra a história do código aí. Nós falamos que o gene, ele tem lá a informação de uma característica do indivíduo. Está escrito o que é. Então, para entender e saber o que está escrito no gene, eu preciso entender o código. E essa história de fenótipo? Bom, fenótipo é o resultado da expressão do gene. Como assim? Quando o gene se manifesta, é porque ele foi copiado, aquele processo chamado de transcrição. Esta cópia, chamada de RNA mensageiro, ela vai ser levada para uma organela chamada ribossomo, que vai ler essa mensagem e executar uma síntese proteica. O fenótipo é o resultado da expressão do genótipo, ou seja, do seu conjunto de genes, mais a interação com o meio ambiente. Mas depende da leitura da informação que veio lá do gene. Então, a função do DNA se baseia em entender como que esse código está organizado.
Aí você fala, desde quando a gente sabe isso? Bom, nós sabemos que esse código todo, essa simbologia toda, ela foi desvendada, podemos assim dizer, né, há mais ou menos um século. Porque teve um cara chamado Gamow, né, George Gamow. Quem é esse cara? Você talvez deve ter ouvido falar desse cara em outra disciplina. Ele era físico. Um físico que nasceu na Rússia, na verdade, hoje é onde é o território da Ucrânia, mas na época, lá 1900 e pouquinho, era a Rússia. E esse físico é aquele cara famoso da teoria do Big Bang. Eu falei, o que esse físico que fez o Big Bang está se metendo no código genético? Ué, o cara é cientista, gente. Ele vê as coisas, achou curioso, foi desvendar. Ele foi um dos primeiros a sugerir que a molécula de DNA, lembra da molécula de DNA? Essa estrutura de fita de dupla hélice, né? Que você tem lá o pareamento das bases nitrogenadas, formando as duas cadeias, proposta lá por Watson e Crick, em 1953, o modelo da dupla hélice. Ele propôs que isto aqui tinha uma forma de ser interpretado e ser lido dentro da célula. Então, o Gamow foi um dos primeiros a levantar essa hipótese. E tudo isso baseado no funcionamento celular, né? Bioquímica. O que eles entendiam? Nós já tínhamos o conhecimento de que o DNA comandava a célula a partir de sínteses proteicas. As ordens que vêm do DNA, na verdade, são sempre proteínas. Porque você sabe que das macromoléculas orgânicas, lipídio, carboidrato, proteína e ácido nucleico, lipídio e carboidrato não diferem um ser vivo de outro. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar o lipídio que está no meu corpo e o lipídio que está no corpo de um anfíbio, é a mesma coisa. É lipídio, gordura. Se você pegar o carboidrato que tem num organismo vegetal e o carboidrato que tem no organismo animal, carboidrato é carboidrato. Isso não difere um ser vivo do outro. Quimicamente é a mesma coisa. Agora, quando você fala de proteínas, as proteínas são diferentes e os ácidos nucleicos também. Por quê? Lembra aqui, ó. Gene, fenótipo. Manifestação do gene é uma síntese proteica. É a sua característica. Então, as proteínas são usadas para diferenciar os seres vivos. E as proteínas, por sua vez, têm a sua informação, a sua matriz, lá no DNA, que é um ácido nucleico. Então, pelas moléculas orgânicas, como é que eu diferencio um ser vivo? Através de proteínas e de ácidos nucleicos. Então, olhando para todo esse contexto, foi que nós criamos a ideia de eu preciso saber como está escrita essa informação. Eu preciso demonstrar como que isso é lido dentro da célula. Como é que eu interpreto isso? E aí surge o tal do código genético. Então, é uma forma de organizar esta molécula para você entender o que está escrito em cada um dos genes do DNA. Só que nós temos aí algumas coisas a ser ponderadas. Primeira delas, se você olhar para cá, ó, você vai ver, ó, C, A, T, T, C, G, um monte de letrinha. O que são essas letras? Cada uma dessas letras você sabe que corresponde a um nucleotídeo, porque é uma base nitrogenada ligada num grupo fosfato e numa pentose, que forma aqui o tal do nucleotídeo. Esse nucleotídeo, ele vai ser diferente um do outro só pela base, que é onde está a letra representada. Bases púricas, adeninas e guaninas, bases pirimídicas, timinas e citosinas. Não falei de uracila por enquanto, porque eu estou falando só de DNA. Então, esta sequência de letras é que nós vamos ler. Por isso que a gente sempre representa só um monte de letrinha. Quando nós vamos escrever para vocês em exercício, a gente faz isso aqui, por exemplo, ó. Aquela A, T, T, G, G, C, C, G, T, A. Parece que está com um problema de dicção e não sabe o que está falando, né? Fala, professor, olha isso aí, A, T, T, G, C, 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 parece esquisito esse negócio, né? Na verdade, isso aqui só está representando uma molécula de DNA. Isso aqui é um fragmento do DNA. Na verdade, isso aqui é uma sequência de nucleotídeos. Hipoteticamente, poderia falar que isso é um gene, porque é um pedaço do DNA. E como é que eu leio o que está escrito aqui? Então é aí que a gente entra nessa parte. Como interpretar isso? Como que eu leio esse código? Como que eu junto essas letras? Então, primeiro ponto a ser lembrado. O código genético, ele é formado por 4 letras. Somente 4 letras. Adenina, timina, citosina e guanina. As 4 bases nitrogenadas diferentes da molécula de DNA. Então, o alfabeto da genética, comparando aí
com um alfabeto que nós usamos na língua portuguesa, por exemplo, ele só tem 4 letras, enquanto o outro tem 27. Então nós temos aí diferença de tamanho. Pô, o nosso genetiquês, vamos chamar assim, nossa língua da genética, é uma língua que só se usa 4 letras para escrever qualquer coisa. Agora, como que essas letras são organizadas? Vou fazer aqui um paralelo com o alfabeto e com a língua portuguesa. Eu tenho lá todas as letras, de A até Z, no alfabeto. Para eu formar uma palavra, quantas letras eu preciso? Aí você vai me responder o quê? Depende do tamanho da palavra, professor. Né? A palavra que o senhor citou no começo, ovo, só tem 3 letras. E paralelepípedo, isso tem um monte. E aí? Nós temos tamanhos de palavras variáveis, não temos? Então, na genética, não. E aí facilita a sua vida? Todas as organizações de letras dentro da genética sempre vão ter 3 letrinhas. Então, eu tenho um alfabeto que no máximo são 4, A, T, C e G, e que para eu ler, eu organizo de 3 em 3. Cada grupo de 3 letras eu chamo de códon. Então, o códon é como se fosse a palavra. E cada códon tem um significado, assim como cada palavra que nós usamos na nossa língua, ou em qualquer língua que você seja alfabetizado aí, inglês, alemão, francês, mandarim, ou qualquer outra que vocês sabem, várias diferentes, as palavras têm um significado. Aqui os códons também têm um significado. Só que vou fazer agora uma abordagem matemática. Falei, vai misturar com outra disciplina. Vamos usar um pouquinho da lógica matemática. Se eu só posso formar grupos com 3 letras, e eu tenho 4 disponíveis, quantas combinações possíveis eu consigo formar? Se você fizer lá a análise combinatória, você vai ver que você vai chegar em 64 combinações. Isto quer dizer, sim, que toda a linguagem genética, todo o código genético é formado por 64 códons diferentes. Né? Eles estão, inclusive, representados aqui para vocês. Temos aqui, essa tabela são os códons possíveis. Fala, professor, mas nessa tabela tem U, professor. Não achei nenhum T. Então, por que a tabela que está aqui sendo exemplificada tem uracilas e não tem timinas? Porque lembre-se que quando a ordem sai do DNA, né, do núcleo da célula eucarionte, por exemplo, a nossa célula, e vai para o citoplasma, essa cópia chama-se RNA mensageiro. E RNA não tem timina, tem uracila. Mas a ideia continua a mesma. Por que continua a mesma? Porque se você olhar, você continua usando somente 4 letras organizadas em grupos de 3. Então não muda a combinação, são 64 combinações. E o que significa cada combinação? Cada combinação codifica um aminoácido. Isto então quer dizer que eu tenho 64 combinações, aí você rapidamente deduz o quê? São 74 aminoácidos, professor? Não, criatura. Não seja tão apressado. Lembra que eu falei no começo que nós teríamos ali que algumas propriedades, às vezes, dão uma enrolada aí na nossa ideia? Então, existe uma propriedade do código genético chamada degeneração. O que é isso? O código é degenerado, não é nenhuma ofensa a ele não, tá? Degeneração quer dizer que este código aqui, estas sequências todas, elas têm repetições. Como assim repetições? Vou de novo fazer um paralelo com a língua portuguesa para ficar claro para você. Manja sinônimo? Já ouviu falar disso, né? Pelo amor de Deus. Sinônimo. Palavras diferentes que têm o mesmo significado. Ou vou fazer aqui um exemplo banal. Né? Eu falo para você, uma cidade X é distante de São Paulo. Aí outra pessoa fala, cidade X é longe de São Paulo. Longe e distante são palavras diferentes. Só que tem o mesmo significado. Quer dizer que está bem afastada. Essa é a ideia. O código genético, ele tem uma degeneração. Isso significa dizer que estas sequências aqui, sequências diferentes, significam o mesmo aminoácido. Fala, professor, por que tem que ser assim? Por que não podia ser 64 códons, 64 aminoácidos? Por um probleminha. Aqui está a lista de todos os aminoácidos que a gente precisa codificar dentro de uma célula. Nessa lista aqui, se você contar, eu só tenho 20 aminoácidos. E se eu tenho 20 aminoácidos para 64 combinações, eu tenho combinação de mais para aminoácido de menos. Então acaba acontecendo a degeneração.
Pode ver, aqui está abreviado, ó, serina, arginina, né? Tá uma sigla. Pode ver, ó, olha isso aqui, ó, arginina. Olha quantos códons diferentes para o mesmo aminoácido. É como se fossem sinônimos. Isso chama-se degeneração. Cada aminoácido, ele pode ser codificado por mais de um códon diferente. Então, isso é uma propriedade do código genético. Portanto, não é difícil de compreender que você tem uma combinação de letras, que na verdade essas letras são os nucleotídeos, né? As bases nitrogenadas lá de cada um dos nucleotídeos, que para ler o gene eu preciso juntar grupos de 3 em 3, e a cada códon, que é uma trinca de nucleotídeos, eu tenho o quê? Um aminoácido representado. É daí que nasceu esta ideia aqui, ó. Que DNA só codifica proteína. Viu? Faz todo sentido. Quando a gente fala, porque todas as ordens do DNA para a célula são proteínas. Por que a gente pode afirmar então que o núcleo da nossa célula só sabe mandar a nossa célula fazer proteínas? Porque tudo que está escrito lá é receita de proteína. Então, isto é o que nós chamamos de código genético. Agora, uma perguntinha clássica, né? Todo mundo pergunta, professor, eu preciso decorar todos esses aqui? Meu filho, minha filha, vamos pensar comigo. Tá com tempo sobrando para decorar 64 códons diferentes? Já imaginou você tentar decorar isso aqui? Fica lá, UU, UC, UG, UA. Meu, não tem sentido nenhum. É maluquice. Isso aqui tem tabela, a gente consulta. Né? Biólogo que trabalha com isso aqui todo dia, o cara acaba lembrando de cabeça, porque óbvio, tanto trabalhar também, uma hora você acaba gravando. Ah, mas e pro vestibular, professor? Nossa, vou ter que lembrar de todos esses. Não, não vai, meu filho. O que você vai fazer? Você vai consultar. Contudo, entretanto, porém, todavia, tem 4 que eu quero que você saiba. Só 4. Só 4, prometo. São 4. Quais são eles? Esse aqui, AUG, UAA, UAG e UGA. Estes 4 eu quero que você saiba. Por quê? Porque tem um porém. Quando eu falo para você que o gene ele é copiado, vira um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai até o citoplasma e o ribossomo vai ler esse RNA para poder fabricar a proteína. Como é que ele sabe onde ele começa a leitura? Lembra? Você já aprendeu isso, que a molécula de RNA mensageiro é um fio, é um filamento, é uma molécula filamentosa. Como é que ele sabe em qual ponto é que ele começa a ler, em qual códon exatamente começa? Existe um códon que sinaliza aonde a síntese proteica deve ser iniciada. Este códon é esse aqui, ó, AUG. Ele é um aminoácido chamado metionina e é este que sempre inicia o processo de síntese proteica. Estou afirmando, sim, que toda a síntese proteica começa pelo mesmo códon de início, AUG. E aí, o ribossomo vai deslizando lá no processo de síntese proteica, vai lendo todos os códons, encaixando todos os aminoácidos bonitinho, até que ele chega em um destes aqui, ó. Um destes 3 aqui. O que são esses aqui? Esses 3, a gente fala que eles não são codificantes. Eles não significam, não vão traduzir nenhum aminoácido. Esses 3, eles servem só para o quê? Para avisar o ribossomo que o processo já terminou, que a proteína está fabricada. Tranquilo? Então, eu tenho 3 códons de parada ou de terminalização, ou códon final, e um códon de início. Esses é bom você gravar, que às vezes exercício, vestibular, questão de avaliação, nunca te fornece esses aí. Então, esse precisa saber. É uma regra. Sempre começa no AUG e sempre termina em um desses 3 aqui. Tranquilo? O resto, gente, consulta a tabela. Os exercícios trazem as tabelas para vocês. Tá bom? Então, o que nós temos que fechar na ideia? Vem cá, vamos aqui, ó. Vamos fechar nosso resumão aqui. Código genético. Símbolos dentro da genética para entender o que está escrito em cada um dos nossos genes. Como é que eu leio um gene? Pego lá os nucleotídeos em grupinhos de 3, chamado códon. Um códon significa um aminoácido, exceto os códons de parada. E aí eu preciso ter, dentro de cada gene, um códon de início, para o ribossomo saber onde começa a leitura, e um códon de parada para ele saber onde termina. E os outros todos, 64 códons, estão divididos para codificar os 20 aminoácidos possíveis. Pronto, isso é código genético. Código genético é degenerado, lembra que parece ter sinônimo, e, por fim, ele é universal. O que significa isso? Princípio da universalidade. O código genético é o mesmo para todos os seres vivos.
Se na bactéria A ou G é o aminoácido metionina, para você também é metionina, para o elefante também é, para uma planta também é. É tudo igual, o código é universal. Bacana? Então, para fechar isso aqui, vamos treinar um pouquinho? Fazer uns exercíciozinhos aqui para a gente dar uma treinada. Acompanha comigo, ó. Lê junto aí, ó. Primeiro exercício de um grande vestibular tá assim, ó. A substituição de uma única base na molécula de DNA leva necessariamente, ó o termo, hein, ó. Necessariamente a substituição de um aminoácido no polipeptídeo correspondente? Sim ou não e por quê? Bom, substituição de uma única base. Isso aqui você conhece como mutação. Então, a pergunta foi a seguinte. Se eu trocar uma única letrinha, uma base, um nucleotídeo só, no meio de um gene, com certeza eu vou mudar a proteína? Não. Por que não, professor? Porque o código genético ele é degenerado. Se ele é degenerado, lembre-se que códons diferentes podem significar o mesmo aminoácido. Então, é isso que ele está te perguntando. Ele quer que você fale sobre a propriedade chamada degeneração. Bacaninha? Então, beleza. Vamos para outro? Pega o 2 aí, exercício mais complexo. Tá assim, ó. Um trecho da sequência normal de aminoácidos de uma enzima ativa é codificada pelo RNA mensageiro. E aí ele coloca aqui para você o RNA mensageiro, ó. Toda a sequência de códons dele. Uma mutação, ó, mutação é uma alteração por perda de uma base, que é uma deleção, provocou o aparecimento de uma enzima inativa, que apresentava nesse mesmo trecho essa sequência aqui, ó, triptofano, serina, histidina, leucina e metionina. Tá, temos a tabela. Lembra que eu falei? Preciso decorar? Não, ó, a tabela tá aí. Então, sempre que precisar, eles te dão a tabela. Fica tranquilo. E aí ele fala, ó, usando as informações da tabela de códons, pergunta-se na letra A, justifique a afirmação, o código genético é degenerado. Bom, isso a gente acabou de discutir no primeiro exercício. Código genético é degenerado porque mais de um códon codifica o mesmo aminoácido. Se você olhar a tabelinha do exercício, dá para ver isso, ó. Você vai ver que tem vários códons para serina e tudo mais. Então, essa aqui é tranquilo. Não vamos perder tanto tempo nessa. Vamos para a letra B. Letra B é um pouquinho mais difícil, ó. Determine a sequência de aminoácidos desse trecho da enzima ativa e a sequência de base do RNA mensageiro responsável pela inativa. Então, ó, são duas coisas. Vamos separar aqui, ó. Colocar de verde. Sequência de aminoácidos do trecho da enzima ativa. Como é que você faz isso? Consulta a tabela. A enzima ativa está aqui, ó. Gene normal. Ele colocou lá, ó, o GG, a AGU, não está lá? Pega o código e procura na tabela, gente. É fácil, ó. O GG está aqui, ó. U, G e G. Então, o cruzamento dos três é um triptofano. Então, o GG é triptofano. Faz o mesmo para o seguinte. AGU, ó. A, aí coluna do G novamente e linha do U, serina. Então, se você fizer isso aí, você vai ter essa sequência aqui, ó. Triptofano, serina, prolina, serina novamente, leucina, asparagina e alanina. É isso que ele pedia. Então, trabalho braçal é pegar a sequência que ele te deu, olhar na tabela e escrever o nome de cada aminoácido. É isso que ele queria. Primeira parte, a letra B tem a segunda parte. Vamos à segunda? Segunda eu vou colocar aqui, ó, de amarelinho, ó. Ele quer saber qual que é a sequência de bases do RNA mensageiro responsável pela enzima inativa. Bom, se ele quer a enzima inativa, o que eu tenho que fazer? A enzima inativa, ó, que está lá no enunciado, foi dado o nome de cada aminoácido, não foi? Olha lá, ó, triptofano, serina, histidina. O que você tem que fazer? Pegar o códon e a partir disso você determinar toda a sequência de nucleotídeos. Então, ó, o primeiro é um triptofano. Se é um triptofano, você vai procurar aqui, vai ser o GG. Então, tá lá, ó, o GG. Aí, o segundo aminoácido é uma serina. Bom, serina, se você for procurar, você vai achar AGU. Professor, mas está começando igualzinho o anterior. Sim. Por que está começando igual ao anterior? Lembre-se que ele falou no enunciado que isso aqui é uma mutação do tipo deleção. Uma peculiaridade nas mutações chamadas de deleção, que a partir do ponto da mutação para frente, a sequência de aminoácidos tende a ser toda diferente. Antes da mutação tende a ser igual à original. Por isso que eu estou repetindo o que estava anteriormente, porque eu estou achando o mesmo aminoácido. Ó. Era triptofano, continua igual, era serina, continua igual. Agora, no terceiro, ó, histidina. O nosso terceiro era leucina. Aí teve uma mudança.
Então, para chegar nessa histidina, eu vou descobrir que teve uma deleção dessa daqui, ó, foi essa citosina, porque vai ficar CAU, e aí CAU é a histidina que ele está procurando. Aí depois vem histidina de novo e eu vou reorganizando o códon, ó. CAA, depois o AA e AUG, que é a metionina. Então é só pegar pelo nome e ir acompanhando de novo pela tabela. A grande dificuldade aqui é você enxergar aonde que foi perdido, aonde que mudou. Mas se você lembrar do conceito de deleção, de mutação chamada deleção, você vai lembrar que a partir do ponto da mutação os aminoácidos começam a ser diferentes. Então tudo que vem antes você mantém igual e a partir do ponto você sabe onde que sumiu uma base, tá bom? E aí a letra C. A letra C está assim, ó. Escreva o trecho do DNA que codifica o segmento de enzima ativa e assinale nesta molécula aonde ocorreu a mutação. Bom, para eu achar o DNA, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela sequência que estava lá em cima, que ele deu, que era o gene normal. A sequência do gene normal vai fazer aquela ligação padrão clássica de adenina com timina ou uracila, se for o RNA, guanina, ligação de hidrogênio com citosina. E aí, só você pegar. Se lá no começo, eu vou começar aqui, é só você seguir e fazer a mesma coisa, ó. Era UGG, o que vai virar? Se esse era o RNA, para eu chegar no DNA, é só você fazer o seguinte, ó. Uracila liga em adenina, guanina liga-se em citosina, então o começo do DNA tem que ser ACC. E assim você vai. Então pega toda esta sequência que estava aqui, ó, lá no enunciado, que é a sequência do gene normal, e vai fazendo o pareamento. Aí você vai achar qual que é o DNA. Achando o DNA, ele pergunta aonde foi a deleção. A gente já tinha identificado, ó, nesse daqui. Então, ó, 3, 6 é o 7º nucleotídeo. No 7º nucleotídeo, depois de UGG seria um AGU. Então a gente teria aqui um TCA e o próximo seria uma citosina, então é uma guanina que foi retirada. Tá? Porque se no RNA foi uma citosina, no DNA era guanina por conta dessa regra de pareamento aqui. Então é um exercício bem complexo, mas é basicamente ali de você prestar atenção nessas ligações, tá certo? Agora, exercício 3, esse é bem tranquilinho. Ele fala que de um experimento, um DNA tinha lá, codificou um RNA mensageiro e o que 50º códon do RNA mensageiro é um códon de parada. Ele quer saber que eu posso afirmar, gente, de cara, se o 50º, de número 50, era um códon de parada, antes dele tinham quantos? 49. Se o 50 é o de parada, ele não é aminoácido, lembra disso? Os outros 49 são. Então, tá na letra B, ó. Eu tenho com certeza 49 aminoácidos. Tranquilo isso aqui. E o quarto e último desses, tá assim, ó. Sobre o código genético foram feitas 3 sentenças, sem me falar qual é a certa e qual é a errada. Primeira, pode existir mais de um códon para determinar um aminoácido? Pode, isso chama-se degeneração. Ok, tá certo. Segunda sentença, em todos os seres vivos, os códons que codificam o respectivo aminoácido são os mesmos. Isso aqui chama-se universalidade, o código é universal, tá certo? E terceira sentença, a tradução da sequência de RNA para a proteína ela é feita no citoplasma pelos ribossomos. Quem faz a síntese proteica é a organela chamada ribossomo. Então também está certo, assim, letra E de espetacular, viu? Tranquilo. Então tá aí, você agora foi alfabetizado em linguagem genética. Então agora você sabe como se lê o linguajar genético. Beleza? Então, por enquanto, é só. Espero que você tenha compreendido, tenta fazer mais exercício para fixar isso melhor. Cuidado lá com as troquinhas lá, o AT, o AU, GIC, para não ter erro, que com certeza eu acredito que você vai tirar isso de letra, literalmente falando. Tá bom? Te vejo na próxima, galera. Até lá!